Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais uma palavra do Senhor para vocês. E bem, meus irmãos, hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração, meus irmãos, que está no livro de Lucas, no seu capítulo 5 e no seu versículo 9. E bem, meus irmãos, aqui está escrito no versículo 9 do capítulo 5 de Lucas: Pois que o espanto se apodera dele de todos os que com ele estavam, por causa da peste que haviam feito. E bem, meus irmãos, aqui está falando acerca do espanto de Simão, que no caso é Pedro, e de Tiago e João, que estavam com ele. Porque antes de Pedro que era Simão, virá um dos apóstolos de Jesus e virá um de seus discípulos, ele era um simples pescador. E também, de igual modo, Tiago e João, que foram um dos maiores apóstolos do tempo de Cristo. E bem, meus irmãos, aqui nós podemos ver nessa palavra como que eles ficaram aterrorizados e pasmaram acerca do feito de Jesus, porque nem eles acreditavam naquilo mais, mas tiveram fé e foram lá e fazer. Porque aqui está escrito como Simão fez. Aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 5 de Lucas. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançaria a rede? Simão, que é Pedro, não estava nem acreditando mais nessa pesca, porque ele tinha trabalhado a noite toda, mas não conseguiu nem pegar nem sequer um peixe. E, quando Jesus foi mandar ele ir lá fazer de novo, ele não estava acreditando, mas mesmo assim ele foi lá e fez. E o que é isso, meus irmãos? É um ato de fé. Porque Simão, que é Pedro na Bíblia, ele foi um dos apóstolos mais corajosos dos discípulos de Jesus. Porque quando Jesus ele veio, quando ele mandou seus discípulos irem para outra borda do lado da Judéia, foram seus discípulos, os 12 discípulos, porém ele não foi. E quando os discípulos estavam na tempestade passando por turbulências com o seu barco, Jesus estava vindo em cima das águas, um homem de branco, resplandecente, e os seus discípulos pensaram que ele era um fantasma, mas na verdade era Jesus Cristo. E bem, Jesus não, um de seus discípulos falou: se és tu, Senhor, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. E então Jesus disse: Vem. E com isso, Simão, que tinha falado isso, ele foi lá e começou a andar sobre as águas, porque ele estava fixo em Jesus e estava com fé de que ele não iria afundar. Ou seja, meus irmãos, muitos acreditam nessa história de que Simão falhou, de que ele parou de acreditar, ele se desviou para o lado, se distraiu com a tempestade, mas nós vemos que Simão foi o único discípulo que teve coragem e mesmo com medo de agir para se encontrar com o seu mestre. Ou seja, meus irmãos, essa passagem, tanto essa como a pesca maravilhosa, enfatizam de como nós devemos ficar fixos em Jesus e a cada dia ser gratos a Jesus Cristo, porque a cada dia Jesus nos impressiona. Ou seja, a cada dia o espanto nos apodera, porque em um dia você pode ser livrado da morte, em um dia você pode ser abençoado, em um dia você pode literalmente pregar para um monte de pessoas, mesmo que você não saiba nem ter dom de fala, dom de nada, porque Deus, ele é o Deus do impossível, ele não é o Deus que só faz o possível. Você faz a sua parte, que é o possível, e ele faz a parte dele, que é o impossível, meus irmãos. Porque para Deus nada é impossível, meus irmãos. Como a Virgem Maria era virgem e Deus colocou sobre o teu ventre a bênção que foi Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus pode fazer literalmente o impossível, qualquer impossível. Você pensa que é impossível você conseguir uma vaga de emprego que você tanto sonha? Não é impossível. Se você ter fé de que você vai conseguir, você vai conseguir. Com muita fé e muita dedicação você consegue. Porque em Hebreus 11:1 fala que a fé é aquilo que não vemos, mas que esperamos. Ou seja, meus irmãos, você não vê, mas você acredita. E o que nós fazemos quando temos fé? Quando você acredita, você faz. Ou seja, fé não é simplesmente você ficar parado esperando acontecer. Fé é você agir e sabendo que aquilo vai acontecer. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma plantação. E, meus irmãos, nessa plantação você planta com fé em Deus. Vamos dizer que você planta abacaxi, mas o tempo não é de abacaxi.
E aí, meus irmãos, você planta com fé em Deus e acontece que do nada o abacaxi em 3 meses começa a nascer. Ou seja, meus irmãos, isso é um ato de fé. Não quer dizer que você vai simplesmente, eu vou ser rico e vai colocar, sei lá, vai investir R$ 1 na poupança e vai ser bilionário. Não, não é assim também não. Tudo vai a partir do planejamento e dos planos de Deus e não dos nossos planos, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não desobedeça. Porque para a sua vida começar a mudar, se a sua vida estiver travada, não sei se sua vida está travada em alguma fase, como a fase do deserto, a fase da reflexão e a fase do arrependimento genuíno, eu não sei. Mas para a sua vida mudar, meus irmãos, eu descobri que para nossas vidas mudar é a partir de uma decisão e de uma ação. Enquanto você não mudar e ficar parado, simplesmente nada também não vai mudar. Porque Deus ele só muda o quadro quando você deixa ele entrar no quadro. Não faz sentido Deus ele invadir seu quadro e mudar sua vida assim do nada. Você tem que dar o primeiro passo. Ou seja, porque você não vai lá e muda esse cenário? Porque você não vai e faz diferente? Você está todo dia na mesma missão e simplesmente não consegue fazer. Tenta fazer mesmo que você sofra. Porque sofrer, pior é aquele que nem tenta e fracassa, sabendo que nem pôde saber o resultado de ter tentado. Mas sim, o vencedor é aquele que tenta, mas mesmo fracassando, ele sabe o que aconteceu. Ou seja, meus irmãos, mesmo que você sofra, mesmo que você erre, tente. Porque é melhor você tentar e fracassar do que você nunca tentar e ficar se lamentando por isso. Ou seja, meus irmãos, isso é a mesma coisa com a palavra de Deus. Mesmo que doa, mesmo que o povo não aceite, fale, mesmo que isso incomode os outros, porque quando nós pregamos a palavra, nós somos como luz na escuridão. Claramente que a escuridão vai se ofender com a luz. Porque quando colocamos, por exemplo, morcegos odeiam luz. Quando colocamos luz perto deles, eles odeiam e começam a correr. E pior é se eles te morderem. O que acontece na vida real? As pessoas simplesmente te agridem com palavras, ofensas, tudo de ruim, podem até te bater. Porque Jesus, como ele mesmo disse, que no mundo tereis aflições, meus irmãos. E, para terminar esta palavra, meus irmãos, lendo aqui a passagem que diz: Pois que o espanto se apodera dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ou seja, também enfatiza acerca do milagre, meus irmãos. Quando Deus realizar o milagre na tua vida, você ficará com um espanto que vai apoderar a todos ao seu redor e até mesmo você. Porque Deus ele é o Deus do impossível e ele faz quando menos esperamos. Ou seja, meus irmãos, não duvide do seu milagre, porque quem pode acreditar no seu milagre é você mesmo. Não faz sentido você colocar outras pessoas para acreditarem no seu milagre, sendo que é o seu milagre, a sua promessa. Ou seja, meus irmãos, acredite e continue, não desista. Continue orando, continue jejuando, continue lendo, continue falando da palavra, porque algum dia a sua promessa será cumprida e você cantará o hino da vitória, meus irmãos. E muito obrigado por ter visto esse vídeo e Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos.